Olá, hoje a gente vai falar sobre as reações de substituição nos aromáticos, dando continuidade ao nosso assunto de reações, certo? E vamos relembrando aí o que é que são esses aromáticos. Então, quando falamos em aromáticos, são os anéis benzênicos ou anéis aromáticos, que é aquele que é representado, certo? Por uma figura hexágono, onde nós temos ligações duplas que são alternantes, tá? Então a gente vai ver aqui as imagens e vai ficar mais fácil de relembrar. E o que é uma reação de substituição? São aquelas em que nós substituímos o hidrogênio pelo composto orgânico lá do substrato por algum grupo de outro reagente, sendo que ele pode ser inorgânico ou orgânico, tá? Então, um dos casos de reação que acontece com os aromáticos é a halogenação, como o nome já sugere, onde há a utilização dos halogênios. Quem são eles? São aqueles elementos da família 17, flúor, cloro, bromo, iodo, sendo que os mais utilizados são o cloro e o bromo. Uma vez que, como a gente já estudou em outras aulas, o flúor e o iodo, eles têm características peculiares, certo? Um é explosivo e o outro é muito lento. Então, por isso que acontece mais essas reações envolvendo o bromo e o cloro, tá? Então, eles utilizam nessa reação os ácidos de Lewis como catalisadores, ou seja, como aceleradores. Vocês podem observar aí nesse nominho em vermelho em cima da seta, aí indicando o catalisador, que nesse exemplo é o AlBr3, tá? E no benzeno, os produtos formados nesse processo de halogenação é o haleto de fenila e o hidrácido halogenado. Então, por exemplo, eu tenho aqui o benzeno, observem aqui o hidrogênio se desligando do meu anel benzênico e sendo substituído aí pelo bromo, tá? E esse hidrogênio que estava aí, ele foi se juntar lá com o bromo. Por isso que eu tenho aqui um bromo benzeno e tenho o ácido bromídrico. São os dois produtos aqui dessa reação. Por que essa questão da família 17 do bromo? Porque eles têm a característica parecida aí com o hidrogênio, de fazer uma ligação, tá bom? Nitração. Então, na nitração vai ser utilizado o ácido sulfúrico concentrado como catalisador, tá aí esse nomezinho vermelho, H2SO4, e o processo vai ser bem semelhante, né? Eu vou ter aqui o HNO3, certo? Onde o hidrogênio vai se desligar aí do anel benzênico, vai haver a ligação, então, do NO3 fazendo aí o nitrobenzeno e o HO vai se juntar ao hidrogênio que se desprendeu formando a água. Então, por isso que se diz que os produtos são o nitrobenzeno e a água. Na sulfonação, o que é que eu vou ter? O calor como catalisador, por isso esse triângulozinho aí na seta indicando esse processo. E os produtos serão quem? O ácido benzenosulfônico e a água. Então, o hidrogênio se desprende, o processo é sempre esse. E vai acontecer o que? Esse hidrogênio vai ser substituído pelo SO3H e o OH vai se ligar ao H formando a água. Então, tendo aí essa formação dos reagentes que a gente falou. Então, eu tenho esses reagentes, anel benzênico com ácido sulfúrico, produzindo o ácido benzenosulfônico e a água. E a gente pode ter ainda a alquilação, certo? Que é quando se utiliza os ácidos de Lewis como catalisadores e os produtos formados são quem? O hidrocarboneto aromático e o hidrácido halogenado. Então, o processo também semelhante, onde eu vou ter aí o hidrogênio se desprendendo, aí o meu cloreto de metila, o H3C substitui esse hidrogênio, por isso que eu digo aí que se formou o metilbenzeno, porque vai ter o metil ligado ao anel benzênico, e o Cl se ligando ao H que foi desprendido, formando o HCl, que é o ácido clorídrico, tá? E temos também a acilação, que vai acontecer o quê? A formação da cetona aromática e do hidrácido halogenado, também utilizando como catalisadores os ácidos de Lewis. Então, por exemplo, a gente tem aqui, certo? O cloreto de etanoíla, onde uma parte dessa fórmula que está aqui circuladinha de lilás vai substituir o hidrogênio, tá?
dando essa característica da cetona aí nos produtos. E o Cl vai se ligar ao H, formando o ácido clorídrico, HCl. Então, essa é uma reação de acilação, onde a formação vai ser dessa cetona aromática, tá? E nas reações de substituição de compostos aromáticos, onde a gente tem um grupo chamado de GR, um grupo orientador, ligado ao anel aromático, ele pode direcionar a substituição, ele pode dizer onde é que vai acontecer essa substituição, se vai ser na posição orto, meta ou para. E para relembrar, eu coloquei aqui pra gente o que é essa posição orto, meta ou para. Então, a posição orto é quando ele tá aí, ó, no carbono seguinte ao radical. A posição meta, ele salta um espaço e vai lá para o outro. E a posição para é quando eles ficam exatamente um em posição contrária do outro, tá? E isso dá origem aos 3 isômeros chilenos, né? O orto chileno, o meta chileno e o para chileno. Então, aqui a gente tem um exemplo onde acontece a nitração do metilbenzeno, onde esse metil ele é um grupo ortoparadirigente, ou seja, o que é que isso significa? Ele vai dizer onde é que vão acontecer as ligações. Essas ligações vão acontecer na posição orto e na posição para, como a gente pode ver aqui. Então, na primeira linha, né, a gente tem aí o H2SO4 como catalisador, o ácido nítrico aqui. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou ter aí a ligação na posição o quê? Orto, formando o ortonitrotolueno. Aí, logo em seguida, o que é que eu vou acontecer? Eu vou ter aqui a posição para o NO2 aqui embaixo, certo? Formação de 2 moléculas de água. E aqui na terceira imagem, já finalizando o processo de reação, onde também está aí na posição orto. Então, eu vou ter um orto para, certo? Devido a quê? A presença desse grupo metil lá no início, no metilbenzeno, e a formação de 3 moléculas de água. Então, essa é uma observação que pode acontecer quando a gente tiver aí essa situação desse grupo dirigente indicando a posição onde vão acontecer as substituições, tá? E basicamente é isso que a gente tinha para falar sobre as reações de aromáticos, e agora é só estudar que dá tudo certo.